Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Salve, gente minha, Cláudia Rica indicar. No assunto do narcisismo, do sobrevivente de narcisistas, eu tenho lidado com muitas mães, avós, especialmente as mulheres, de filhos e filhas narcisistas. Que coisa difícil, porque a gente fala muito do pai narcisista, da mãe narcisista, da educação, inclusive gosto dessa pegada do Rossandro Klinge, porque ele fala de como não educar filhos narcisistas, qual é a questão dos limites, qual é a questão de como é que a gente trabalha com as crianças para elas serem autorresponsáveis e não caírem na esparrela do drama e de toda a atenção para si, né? Mas eu tenho 3 casos para te contar sobre isso, e meu coração de mãe se junta ao seu, meu coração de avó se junta ao seu, sabendo a importância que tem a família para todos nós e como é difícil quando isso acontece. Num Google básico de filho narcisista costuma acreditar que é melhor em tudo e está sempre com a razão, não importa o que digam para ele. Essa conduta prejudica as conversas em família e até situações que deveriam ser vividas com tranquilidade, já que causa arrogância e episódios de desobediência. Mas continua, eu gostei de umas coisinhas aqui para contar as histórias que eu tenho para te contar. O perfil de um filho narcisista é caracterizado por uma personalidade que busca atenção constante, admiração dos outros, ao mesmo tempo em que demonstra pouco ou nenhum interesse pelos sentimentos ou necessidades dos outros. Como que o filho narcisista trata a mãe, seja a mãe ou seja lá quem for, sempre será com manipulação, colocando em prática o ciclo da manipulação, visando sempre suas expectativas e desejos. Ciclo da manipulação: idealiza, desvaloriza, descarta, você é tudo de bom, você faz tudo errado, não, vou sair daqui, rompe, triangula, fofoca, né? O gaslighting, um drama de transferência de culpas, e não tem uma conversa com accountability, com responsabilidade. Ninguém importa para eles, nem mãe, nem filhos, nem ninguém, não amam, não conseguem amar. Que difícil, né? Filho é o bichinho que a gente mais ama. Então, uma mãe me procura muito abatida porque, por um problema da filha com o próprio marido, portanto, o genro dessa mãe, houve ali uma coisa e um rompimento, aquele descarte cruel. É momentâneo com a sua mãe, é momentâneo numa briga de família, provavelmente, mas aquilo de você não está me agradando, você não está fazendo o que eu quero, ou por um pequeno detalhe, e essas 2 situações de 2 mães que também são avós, foi por uma bobagem, um pano que estava ali, uma história aí, uma faísca, irrompe uma crise tremenda. E essa filha pega as coisas e sai da casa, e deixa essa mãe e a avó assim, né? E aí o rolo que vai envolver o genro, a filha, o neto, todo mundo, é natural, porque você não quer um rompimento, tem um pano, a gente conversa sobre as coisas. Bom, filhos adultos precisam de individuação. Narcisistas nunca se individuaram, não se individuam, não conseguem ser separados de pai e mãe, e por não ter uma individuação sadia, eles são extremamente dependentes e querem ter razão e querem brilhar de uma maneira exclusiva. Isso é motivo de profunda ofensa. Como que você não entende a minha necessidade? Então aí começa uma inversão de culpa, um jogo de espelhos, né, de alguém que não se responsabiliza por si. Ora, se os filhos precisam se individuar, é nosso papel como pais de filhos adultos e avós de netos em crescimento, ou até de netos adultos, ajudá-los a se individuarem. Mas nós precisamos de bordas. Primeiro de bordas nós mesmos, limites da boca para dentro. Nem um filho, nem um pai, nem um parceiro, nem dinheiro define quem nós somos. A gente precisa ter um silêncio na alma, ter uma capacidade meditativa, ter contato com o nosso self, para a gente poder se tranquilizar, contar com a gente mesmo e até costurar e estabelecer essas relações. Uma filha como essa, que saiu, que deu chilique, que levou embora a neta e toda essa confusão, que eu posso te dizer, respira que é grátis, tenha paciência, fica com a mão aberta, porque filha que nem passarinho voltará. Não se embole com a situação e nem se deprima muito. Há momentos que é muito doloroso e é incompreensível que uma avó
que está ali toda disponível, chore, porque é como um castigo. Você não fez o que eu quero, você me aborreceu, alguma coisa que você fez que eu não gostei, eu vou te castigar e vou embora, não vou mais falar com você e levar os netos embora. Olha, gente, todo mundo acha um esporte falar de pai e mãe narcisista. Filho que faz isso, está na Bíblia, honrar pai e mãe. Você precisa desenvolver autocontrole, compreender as diferenças e fortalecer a sua individuação. É preciso se separar. Você não pode ficar na casa da sua mãe a vida inteira. Você não pode ficar na casa do seu pai a vida inteira. É preciso ter seu espaço, seu canto, suas referências, né? Agora, a família é de uma importância superlativa. A família saudável, a família que acolhe, a família em que uns contam com os outros, precisa ser capaz de redesenhar essa comunicação, de redesenhar esses espaços. Então, essa filha que está com o marido e que já mora com o marido há bastante tempo e tal, e tem um entreveiro ali, qual é o para-raio mais seguro? A mãe dela. Porque ela tem um problema com o marido é meio narcisista, diga-se de passagem. Então, ela tem uma situação desregulada, então ela dá tratamento de silêncio na mãe, ou ela faz uma ruptura dessa, um descarte cruel, ou ela castiga essa mãe, ou ela critica tudo. Não, você fala assim, mas não é, eu vou fazer de outro jeito, porque ela precisa existir. Você não tem que saber nada, você é burra, você não sabe nada. E os filhos adultos que tratam os pais como se fossem retardados, porque eles estão descobrindo, eles querem fazer a moda dele, e eu não quero fazer a moda sua mamãe, a moda sua papai, porque senão eu vou continuar pequenininho, eu vou continuar burrinho, então eu quero ser inteligente, eu quero ser grande, eu quero ser dono da minha vida. Beleza, estou com você. A gente tem mesmo que ser dono da nossa vida, a gente tem mesmo que romper com pai e mãe, ou transcender aquela dependência, aquele lugar que começa desde pequeno, né? Quando a gente resolve o Édipo, e aí a gente continua transcendendo. Eu acho que está no jogo a gente ser independente. Eu escolhi, felizmente, tive essa oportunidade de ser muito gentil com os meus pais, tanto com a minha mãe quanto com o meu pai. Minha mãe morava nos Estados Unidos, depois que as minhas filhas já estavam crescendo, a gente já teve menos contato físico diário, mas ela veio, eu fui, a gente toda semana se falava. Meu pai foi um grande amigo, então eu tive a oportunidade de ter neles uma referência de muito amor. Mas talvez não foi tão legal quanto eu estou falando para eles. Não sei se fui, será que eu tive? Porque a gente é besta quando a gente está ficando independente. A gente acha que tem que ter razão em tudo, a gente acha que eles não sabem nada. Fui ver uma cena do meu casamento com o pai das meninas, bonito, que o John Grinder celebrou. O John é juiz de paz nos Estados Unidos, a gente se casou na Califórnia, e tem uma cena ali que estou eu, o Gil, que é o pai das meninas, a Maria Luísa Lins Gordinho, que era a nossa madrinha, o John celebrando o casamento, a Carmen Bostic Sinclair, que é a esposa dele, fazendo uma representação assim, quase que constelada da família do Gil. E nós estávamos ali e eu estava ali, estava me casando, e o John fazendo uma cerimônia muito bonita, um dos autores da PNL, foi bonito aquilo, gostei de ver, eu tenho um carinho muito grande pelo Gil e por essa coisa, e de repente eu olhei a minha mãe. Eu não tinha visto a minha mãe nesse casamento, eu não tinha visto a emoção dela, eu não tinha entendido, eu não tinha alcançado o que era estar na pele dela, casando. Eu já tinha casado antes, era meu segundo casamento. Eu tinha uma filha, que era Lili. Mais tarde, depois desse casamento, 3 ou 4 anos depois, nasceram minhas filhas, que hoje já são adultas, né? Que emoção ela ali, ela com o coração na mão, ela desejando tanto meu bem, que bondade ela dando, e também que impotência, porque ela não tem muito o que fazer, a vida do outro que está indo, né? E que generosidade, se você puder, como filho, entender que a sua independência não precisa, não deve ser uma ruptura, mas não pode ser uma desonra aos seus pais. Se você tem incômodo, às vezes porque seu pai sabe muita coisa, às vezes porque sua mãe... a mãe sempre enche a paciência, bem-vindo ao clube. Melhor tê-la e ter essa encheção de paciência e saber lidar com isso e conseguir enxergar o outro. A gente não se tornar narcísico e não enxergar o outro. A gente precisa ter compaixão, a gente precisa ter empatia. Eu enxergo o que eu preciso. Agora, eu tenho bordas. Eu sou maduro o suficiente para dizer, não, isso aqui eu gosto assim, eu prefiro assim. A gente tem que se colocar e saber ter o nosso espaço. Mas a gente também tem que honrar e saber perguntar e colocar o espaço do outro. E, às vezes, no nosso espaço, a gente não deixar as pessoas
fazerem drama, ou a gente ficar sempre na mão dos acontecimentos externos, porque a gente enlouquece. Então eu preciso ter minha agenda, minha integridade, a ordem das coisas e a minha ordem psíquica, né? Para poder dizer não. E para poder dizer sim, e quando disser sim, ser uma coisa inteira, na família, com as crianças, com os pais, com os nossos amados, com as nossas escolhas de vida. A vida é passageira e está passando depressa, e o mundo está no momento em que você não pode jogar o barco do amor digno, da chance de ter a sua família e de se harmonizar com ela. Por favor, escreve aqui se você acha que você tem uma família impossível, se você acha que você tem mãe narcisista, pai cruel, coisas desse tipo, it's okay, eu compreendo. Mas se você também enxerga que você tem bons presentes e que esse caminho dos filhos adultos fazerem a ponte para honrar aquilo que tiveram e aquilo que têm e respeitarem os pais que estão vivos, os avós que fazem parte da família, né? Como essas duas pacientes passaram maus bocados. Graças ao bom Deus, todas as duas conseguiram respirar, que é grátis, e a coisa voltou ao normal. E a mão aberta, o passarinho voltou, pousou, e assim cai a ficha. Claro, os pais também têm que crescer, têm que repensar, têm que ver se tem uma maneira melhor para o outro. Esse é um jogo de dois, né? Nunca é um jogo de um só. Quando nós estamos falando de relações maduras e de uma relação regulada, que é bom para você, que é bom para o outro, bicho, é de dois isso. Então você escuta o outro, coloca, se faça ouvir também. E você que está me ouvindo aqui, escuta também sua mãe. Olha a vida que ela teve, olha a busca que ela tem e faça o melhor possível. Nós temos que tornar a vida uns dos outros melhor. Nós precisamos uns dos outros mais do que nunca na história da humanidade. Eu sou Cláudia Ricken, você está na quantumhouse.com, também nos canais da Universidade Quantum, no meu Instagram, @doutora Cláudia Ricken. Eu faço consultas online, eu posso fazer seu mapa pessoal do método Quantum, às vezes da família, fazer consultas e poder ajudar vocês a se desenvolverem. Nós também temos formações, nós temos cursos e a formação profissional do método Quantum para analistas quânticos. É um imenso prazer a gente começar a preparar a chegada da Páscoa com boa energia de família. Se isso for possível para você, faça. Se não for, vamos ver o que dá para fazer para você se reestruturar e redesenhar a sua experiência de amor e de família com outras pessoas, que às vezes também é necessário e é possível. Obrigada, gente minha. Volta aqui.